meus filhinhos, estou aqui, meu filho, no YouTube com você para falar de química, sim, dar uma dica importantíssima, rápida, para você estudar aí, tá? Hoje, meu diretor trouxe um assunto muito bonito, que são forças intermoleculares, forças que um grande cientista chamado Van der Waals analisou quando ele observou os estados da matéria. Joga aí, diretor, meu diretor, joga! O que são forças intermoleculares? São forças que mantêm as moléculas unidas. São forças de atração que ocorrem entre as moléculas, tá? Detalhe, isso foi observado por um grande cientista chamado Van der Waals, onde ele observou que o estado sólido era um estado extremamente organizado, o que eu chamo de estado de ordem, tá? Você coloca aqui, garotinho, o estado de ordem. Mas quando ele olha o estado gasoso, ele vê uma desorganização completa, um estado de desordem. Por que não dizer de alta entropia, de alta desorganização? Então, ele viu o estado líquido ali intermediário, o estado sólido completamente organizado, somente a vibração ali atômica, e o estado gasoso de completa desordem. O que foi que Van der Waals observou? Ele entendeu que essa interação era o que poderia implicar a organização. Então ele entendia que o estado sólido e o estado líquido existiam essas interações. Existiam as forças intermoleculares, o que ele não observava no estado gasoso. Ele entendia que o estado gasoso era completamente, garotinho, desorganizado, que não é a sua vida, porque sua vida é muito organizada, né? Então, isso que foi as forças intermoleculares. Veja o nosso desenho, veja as moléculas de água. Você está vendo aí que elas se conectam entre si, devido à água ser polar. Automaticamente o oxigênio tem um polo negativo e o hidrogênio tem um polo positivo. Por quê? Porque o oxigênio é um elemento químico de maior eletronegatividade. Quem for mais eletronegativo vai ter o polo negativo e, consequentemente, o outro vai ter um polo positivo. Professor, como é que eu sei que é o elemento mais eletronegativo? Decore! Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Onde você tem que, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui, eu estou tendo a escala da maior eletronegatividade. Então, essas interações entre moléculas que ocorrem no estado sólido e no estado líquido são essas forças de interações. Tá, professor? Mas como é que eu vou diferenciar? Eu estou vendo que a água se conecta com água pela polaridade, pelos polos contrários, que parece que é a ligação de hidrogênio. Como é que eu entendo? Como é que eu diferencio? É aí que está o detalhe. Para você diferenciar cada força intermolecular, é importante você conhecer polaridade. Saber se uma molécula é polar e saber se uma molécula é apolar irá lhe ajudar. Professor, de que forma? Depende. Na orgânica, identificando as funções. Tipo, na orgânica, os hidrocarbonetos, compostos que só tem carbono e hidrogênio, é apolar. O resto é polar, né? Claro que a cadeia pode influenciar, mas na inorgânica, você pode olhar o vetor, a simetria molecular, as nuvens eletrônicas, tudo isso você pode usar de ferramentas para definir se a molécula é polar ou apolar. Pois bem, vou falar do tipo de força intermolecular que nós temos. Se liga, vamos lá. Primeiro, quanto maior a força intermolecular, maior você terá o ponto de fusão, o ponto de ebulição, porque elas estão mais juntas, maior será a viscosidade, porque a viscosidade é a dificuldade que um líquido tem de fluir numa superfície. Então, como mais lento ele fluir, maior a viscosidade. Claro que tem uns que a olho nu você identifica, óleo e água. O óleo é mais viscoso, ele vai caminhar mais lentamente numa superfície. Mas se eu comparar água e acetona, epa, já fica difícil a olho nu. Então, as forças intermoleculares
vai definir. E menor será a pressão de vapor. O líquido, que é fortemente atraído pelo outro líquido, ele vaporiza pouco. Vaporizando pouco, a pressão de vapor vai diminuir, tá bom? Mas volto a repetir, como é que você diferencia quem são as forças intermoleculares? Pelo tipo de polaridade. Molécula que tem dipolo induzido ocorre quando a tua molécula é apolar. Dipolo vai ocorrer quando a tua molécula, deixa eu ajeitar aqui, quando a tua molécula ela é polar. E ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, tá aqui. Então essas são as forças intermoleculares que tu tem. Dipolo induzido, a mais fraca, para moléculas apolares se conectando. Depois intermediário, dipolo-dipolo, que ocorre com moléculas polares. E a maior força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, que é quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Lembrando que dipolo induzido é chamado de dipolo instantâneo e dipolo-dipolo também pode ser chamado de dipolo permanente. Maior força termolecular, maior ponto de fusão, ponto de ebulição, maior viscosidade e menor sua pressão de vapor. Beleza? Para ficar claro, vamos fazer uma questãozinha para ficar bem legal e a gente termina aqui essa dica maravilhosa. Se liga. Ó, a questão ela diz: recentemente, pode jogar até a diretor toda, recentemente uma pesquisa na revista Nature mostrou a habilidade das lagartixas em superfícies lisas, carregadas, né? Escalar, como uma parede, por exemplo. É o resultado das interações intermoleculares. Admitindo que a parede é recoberta pelo material apolar, encontra-se seca. Assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo de interação que prevalece entre as lagartixas e a parede. Meus nobres, olha, eu tenho aqui a lagartixa, ela tem aqui uma linguinha, ela tem aqui um tentáculo, que é a mãozinha dela, então tá aqui a lagartixa, a parede é apolar, a força de uma molécula apolar é dipolo induzido. A mão da lagartixa fica fixada na parede. Por quê? Porque ela tem uma mucosa contrária à parede. Ou seja, vai ser formado por uma molécula polar, o que é dipolo-dipolo. O mais interessante é dizer que a parede está seca. Porque se ela estiver úmida, ela tem água. E aí, tendo água, a água é polar, a mão é polar, a lagartixa vai descer. Por isso que tem que ser contrário, entende? A parede é apolar, dipolo induzido. A mão da lagartixa é polar, dipolo-dipolo, contrário. Por isso que ela fixa. Jogou água, ela cai. Então ele quer a interação que ocorre da lagartixa para a parede. Lagartixa, dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Parede, dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Então marcamos letra D. Viu as forças intermoleculares explicando algo cotidiano. Beleza, meus nobres? Espero que vocês tenham gostado. E como eu falo, meu editor, vou-me embora, vou pegar, dar o tchau. Então até mais. Fui! Fui, meus filhinhos!